Mais um episódio do programa Eu Tô Elas aqui na Vértice, nesse lugar lindo, super gostoso. E Deus tem colocado a Babi no meu coração há muito tempo, porque ela tem um testemunho muito forte, que é a superação do luto. A minha convidada é a Babi Feu. Ela trabalha com gestão comercial e é uma mulher linda, vocês vão se apaixonar. Querida, eu tô tão feliz de tê-la aqui, principalmente para falar desse seu testemunho. Como eu falei, você sempre foi uma mulher muito guerreira, que eu admiro muito. Então eu quero que você compartilhe um pouquinho da sua história conosco. Recebo essas palavras. Mas é verdade. Viu? Conectamos aqui. Eu e a Cris, a gente tem uma história de muitos anos. Eu falo que história é o conhecer do outro, é o partilhar a sua verdade. E o que é que você deixa de você nas pessoas, Obrigada, né? Por isso que eu tô aqui, que você é muito feliz, especial. Você também. Tem uma história de vida também, de superação. É verdade, todas nós, que há quase 2 meses. 2 meses. A Cris poderia ter passado ou não por um outro plano. Assim como eu tô aqui para falar de uma passagem que ocorreu com meu marido, né, Cris? Exato. Gente, a Babi perdeu o marido há 2 anos e ela teve que superar esse luto, algo que tantas pessoas estão vivendo nesse momento, né? E ela vai contar um pouquinho. Babi, me conta como que foi assim, foi um susto, né? Porque foi uma morte súbita. Como é que foi isso tudo? Me conta um pouquinho. Literalmente, eu falo que da noite pro dia. É aquela morte mais bonita, se a gente puder citar, né? Eu tô falando o que foi. Você me perguntou aqui antes. Ah, Babi, foi? O que você tinha falado? Foi uma surpresa, um susto? Não, de que você falou de causa morte. Eu achei que tivesse sido infarto. Não foi infarto. Ele simplesmente deitou, não acordou mais e morte súbita. Súbita, jovem. Você não sabe qual que é um diagnóstico preciso. Não tem. Não tem. Teve, foi a morte súbita mesmo, parou ali, não respirou mais. E o mais engraçado, Cris, que ele deitou um pouquinho comigo e um pouquinho com a Clara, que é a nossa filha. Tenho uma filha hoje com 11 anos, quando ele faleceu eu tinha 9. E nisso, o Ricardo, da área da saúde... Exato, ele se cuidava, né? Superentendia médico, entendia tudo assim, sempre... Nunca desconfiou de nada. Nada, jovem, sem problema algum, né? E de repente, numa sexta-feira, ele chegou em casa, tínhamos um dia anterior conversado com os padrinhos dele, algo que assim, nunca ocorreu. Sério? Os padrinhos estavam de passagem, não subiam, passaram na minha casa, subiram, bebemos um vinho, falamos da vida como um todo. O Ricardo meio que assim, tirou muita coisa que nem pra mim no nosso relacionamento ele falava. Ele se expressou, ele comunicou algumas coisas. Muitas coisas. E a Clarinha tava com 9 anos. Acompanhando tudo, foi quem me ajudou. E na sexta, ele chegou em casa e eu deixei um bilhete em cima do travesseiro. Que eu pareço ser fofa, mas eu sou um pouco carinhosa, assim, em termos de pegar, sabe? De demonstrar. E aí eu escrevi um bilhete, Cris, agradecendo o homem e a família que a gente tinha. Um cuidado do Senhor, né? Com você, um cuidado do Senhor. Escrevi numa folha, num papel. Atrás a Clara fez um desenho. E esse desenho mais interessante que eu posso contar é que tinha um sol, nuvens, tudo colorido em cima. Aí no meio ela fez um raio, vou te mandar essa foto. E embaixo era nublado, chovendo e trovão, atrás da minha escrita. Isso foi de uma sexta para um sábado. Ele já não acordou mais. Quem me ajudou a fazer tudo com ele, os primeiros socorros, a ligar para a ambulância, foi ela. Que maturidade, né? Ela é muito especial, essa Clara, né? E, Babi, como eu te falei, né, anteriormente, eu te acho uma mulher muito guerreira. Você sempre trabalhou muito. E graças a Deus por isso. Mas na época você estava fazendo a gestão da clínica dele, era isso? Na verdade, Cris, eu falo que não é gestão da clínica. Não existe clínica, não existe trabalho algum, não existe programa se não tiver a Cris, se não tiver a alma de alguém. É verdade. Então, o Ricardo, ele estava na área da cirurgia plástica, totalmente avançado e defendendo uma tese que é a lipoaspiração de alta definição.
E antes disso, há uns 3 anos, apesar de toda o conhecimento científico e busca, né, da ciência ali na medicina, ele tinha que passar numa prova. E essa prova foi negada para ele diversas vezes. E ele estava querendo desistir. E antes dele desistir, meses antes, 3 meses, ele passou nessa prova. E deixou lá o título. Então, eu comecei a ajudá-lo como pessoa. Falando da capacidade, que não era, que era para ele validar isso. E aí a gente foi para o consultório. Ricardo, o que você faz? Seu consultório tem a mesma linguagem, dessa expertise que você tem? Vamos falar de família. Então, você me acompanhava nas redes sociais, tudo que eu mostrava dele com a gente, em casa, a Clara, as nossas viagens de trabalho. Então, nunca parei. E você, após o falecimento dele, você teve que se reinventar? Então, Cris, sem escolha. Sem escolha? Não tive opção. Você não teve como viver aquele luto da forma que muitas pessoas vivem de parar a vida. Você não teve essa opção? Não. Primeira semana, assim, eu já comecei a sair, como eu te falei, com uma pasta grossa. E até hoje, o luto, ele permeia aí um processo burocrático muito grande, que dói muito, porque eu até te contei, né? A aceitação veio também do processo que eu tinha uma filha para cuidar. Eu fiquei com um tipo de vida que eu falei, ou eu peço para sair e desisto, ou eu vou ter que dar conta. Vou ter que lutar. Lutei, fui para a guerra. E isso já tem 2 anos que você está lutando. Sim. Babi, nós temos uma amiga em comum que está passando por esse processo. Na verdade, eu tenho mais de uma, de perda, né, de luto. Sim. E as minhas perdas foram, na verdade, pelos meus avós. Então, é difícil a gente falar algo que a gente não viveu. Mas eu creio que a dor vai minimizando e fica uma saudade. A dor que você sentia há 2 anos atrás é a mesma que você sente hoje? Ou fica mais uma saudade, uma gratidão pela oportunidade de ter convivido com essa pessoa? Como que a fé, né, transforma essa dor? Como é que é isso? Cris, como eu sou uma pessoa que tem muita presença de Deus. E a minha fé me ajudou a construir e aceitar esse caminho. Essa dor, sim, o tempo, ele cura, o tempo, ele passa. Mas mais ainda o seu entendimento e o acreditar que teve um motivo para que isso acontecesse, aceitar. Eu falo que a aceitação, ela é como se fosse assim, um antitérmico, sabe? Você está com 40 graus, se você aceita, se você pensa, começa a diminuir, começa a te consolar e só você pode fazer isso. Ninguém faz isso por você. Então, eu aceitei desde sempre. Hoje eu penso no Ricardo com memórias boas. Claro que eu ainda choro, sinto saudades, mas passa. Vai o tempo passando, passa. né? E você mentaliza Deus nisso tudo. Você pensa, poxa, Deus teve, né? Deus sabe, né, todas as coisas. A gente tem que crer. A gente não pode deixar que a nossa fé, ela acabe, né? Seja abalada devido a essas circunstâncias todas. Não é fácil, creio que não seja fácil. Nada. E você tem lutado com muita fé, né? Muita perseverança. E como que você tem lidado com a Clarinha, assim? Você precisou de ter um apoio, uma rede de apoio psicológica, uma rede de apoio para você também, né? Eu sou de poucas pessoas, eu não gosto de dar trabalho. Então, eu também tenho essa dificuldade. Pessoas pontuais, eu falo que a gente escolhe. Eu tive pessoas certas na hora certa. Eu tive uma amiga, Cris, que esteve ali nos primeiros momentos, eu não estaria com outra pessoa. Eu tive um apoio emocional de uma pessoa que já me conhecia e sabia até como falar comigo. Então, tudo foi caminhando para que essa dor tivesse um aconchego, um acalento. E a Clara, uma menina muito de Deus, ela pega o meu telefone, em 15 dias ela estava lá gravando um vídeo. Mãe, o papai, meu príncipe, véspera do aniversário dela, se foi por isso, por aquilo, então vamos aceitar. Tipo isso, ele está num lugar melhor e de onde ele está, ele quer ver a gente feliz. E aí as pessoas foram surgindo. Tem a família do Ricardo, que eu considero a minha família, eles são super presentes. Então, ter esse apoio aí das pessoas pontuais é muito gostoso, muito Graças bom. a Deus. Você É é um exemplo para nós, querida. Eu quero agradecer, né?
por esse testemunho. Eu creio que muitas pessoas estão passando por isso e com muitas dificuldades, muitas vezes de aceitar, porque o luto ele é um processo, não é de um dia para o outro. Não, que ele você leva tempo. vence, ele leva tempo, e eu creio que você vai abençoar muitas vidas com esse testemunho. E passa, gente, até uva passa, é bem estranho falar esses clichês, mas é a verdade. E a forma como você olha para a dor, como você aceita a dor. E aí tudo fica mais leve. Cris. Amém, querida, que o Senhor te abençoe. Não podemos abençoe desistir. a Clarinha, Obrigada, viu? Obrigada. Eu quero agradecer a 8 Filmes que está aí por trás, agradecer a Verde-se, esse lugar lindo que está funcionando aqui, e a gente está aqui nesse cantinho gravando. Muito obrigada, Tê, por estar cedendo esse espaço para nós. E o Açaí Fresh, nosso parceiro, a bem-vinda. E você que está aí do outro lado. Obrigada, fiquem com Deus.